Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que ninguém queria parar para ouvir, mas ele é obrigatório para todo investidor. A gente vai falar sobre declaração de imposto de renda. Na semana passada a gente fez um vídeo sobre como declarar os investimentos de renda fixa na declaração, que é muito fácil, a gente vai deixar o link inclusive aqui na descrição. E agora a gente vai falar sobre a declaração de fundos imobiliários. Então eu já peço aqui, pessoal, deixa aquele like, porque esse conteúdo dá um trabalho danado, é muita informação que a gente tem que buscar. Então aproveita a vinheta aí, dá o seu clique, beleza? Conto com vocês aí. Bom, galera, eu sei que você deve estar super animado para começar esse vídeo. Pô, esse assunto é muito legal, quero fazer isso todo ano, é muito bom. Mas brincadeira à parte, galera, vamos lá. É o seguinte, não tem para onde correr, você é investidor de renda variável, você precisa declarar, senão você vai ter problema com a Receita. Então vamos tentar fazer do caminho mais fácil possível, a gente resolver logo isso, entregar essa declaração e ficar quitte com a Receita e continuar nosso investimento tranquilamente. Então é o seguinte, o que você vai precisar informar a Receita são basicamente três coisas. Você vai precisar informar a Receita todas as posições que você manteve em 31/12, ou seja, você vai precisar informar cada fundo imobiliário e o total investido em cada um deles. Você vai precisar informar os rendimentos recebidos ao longo do ano de cada fundo imobiliário e também informar o ganho de capital que você teve em cada mês e também o imposto pago sobre esse ganho de capital. Então aqui fica claro uma coisa, diferentemente da renda fixa, na renda variável a obrigação de apurar e recolher imposto de renda é do próprio investidor. Portanto, todos os meses você precisa fazer a apuração das vendas que você teve. Caso você tenha lucro, você precisa recolher a alíquota de 20% sobre esse lucro e emitir o DARF e fazer o pagamento. Se você tiver prejuízo, obviamente, você não vai precisar pagar o DARF. E aí, na prestação de contas anual, que é a declaração do imposto de renda, você vai precisar informar todos os meses os lucros que você teve e o imposto que você pagou para que a Receita Federal faça uma verificação. Caso você tenha pago a mais do que é o devido, você vai ter a restituição do imposto de renda. Caso você tenha pago abaixo do devido, você vai precisar emitir um novo DARF para pagar essa diferença. Antes da gente partir para o preenchimento, tem um outro assunto que é muito importante. Os valores que nós vamos informar na declaração do imposto de renda não precisam ser atualizados com a cotação atual. Você vai sempre informar o preço médio de compra. Mas para isso você vai precisar saber calcular o preço médio de compra e eu vou mostrar aqui agora para vocês como é feito esse cálculo. E o cálculo do preço médio aqui ele é bem simples, ele é uma média ponderada das compras que você fez, Então você vai pegar o preço médio da primeira compra que você fez, mais o preço médio da segunda compra, dividido pelo total de cotas que você possui. Então, obviamente, se você está fazendo a primeira compra de um fundo imobiliário, você só vai ter esse fator aqui, então o seu preço médio vai ser o preço que você pagou. A partir do momento que você fizer a segunda compra, você já vai ter que começar a fazer a média ponderada para obter esse preço médio. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo para mostrar como é que é fácil esse cálculo. Vamos supor aqui que eu fiz uma compra de 200 cotas do fundo na conta 11 ao preço de R$100. Então, nesse momento, caso eu não faça outra compra, a minha quantidade total continua sendo as mesmas 200 cotas, ao preço médio de R$100. Agora, vamos supor que no mês seguinte, lá eu vou fazer meu novo aporte e faço uma nova compra. Então, agora eu comprei mais 100 cotas ao preço de R$105. Então, agora o meu preço médio já não é mais R$100. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar a minha quantidade anterior, vezes o preço médio anterior, vezes o número de cotas adquiridas agora na segunda compra, vezes o preço de compra deles, dividido pelo total que eu possuo, que era as 200 que eu possuía, mais as 100 que eu adquiri. E aí eu vou chegar no preço médio de R$101,66. Ah, mas e se eu fizer uma venda no meio do caminho? Bom, pessoal, a venda não muda em nada o preço médio, A venda só serve para a declaração de imposto de renda. No caso da venda aqui, vamos supor agora que eu vendi 50 cotas desse fundo, ao preço de R$110. Então, para o cálculo do preço médio, esse valor não vai interferir em nada no primeiro momento. A venda não mexe em nada. A única coisa que vai modificar é que antes eu tinha 300 cotas a R$101,66, agora eu tenho 250 cotas a R$101,66. Então, a partir de agora, se você fizer novas compras, o seu preço médio vai ser baseado nesses valores aqui. Então, o preço médio vai ser alterado com as novas compras, não com a venda, entendeu? Então, agora vamos supor que eu faça uma nova compra. Então, eu comprei 150 cotas a R$103. Então, como é que vai ser essa conta? Agora, o meu preço médio anterior eram as 250 cotas que eu tinha, não mais as 300. Então, são 250 cotas a R$101,66.
Aí mais a compra atual, que foram 150 por R$ 103, dividido pela quantidade que eu tenho agora total, que era os 250 que eu possuía, mais as 150 que eu comprei. Chegando aqui num preço médio de R$ 102,16. Portanto, se eu não fizer mais nenhuma compra, tiver que declarar isso na declaração do imposto de renda, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar lá na ficha a quantidade de cotas que eu tenho. O meu investimento na conta 11 é equivalente a 400 ações vezes o preço médio de R$ 102,16. A minha situação em 31/12/2020 é de R$ 40.864. Simples assim, beleza? Vamos então partir agora para o preenchimento da declaração na prática, né? Vamos lá para... Esse aqui é o programa da Receita, tá? Já estou com a versão 2021. E a gente vai começar preenchendo as informações do que a gente possuía de cotas em 31/12/2020. Então vamos lá, a gente vai abrir a ficha Bens e Direitos e a gente vai registrar uma linha aqui para cada fundo que a gente possua. Então eu vou criar um novo cadastro. A gente vai utilizar para fundos imobiliários o código 73, fundo imobiliário. Preciso inserir aqui o CNPJ do fundo e essa informação eu consigo pegar. A gente tem no próprio site da B3, tá? A gente tem aqui no nosso site, caso vocês não conheçam, o blog na conta, blognaconta.com.br, e a gente tem uma aba aqui de declaração de imposto de renda. E dentro da declaração, nesse campo aqui, a gente já colocou um link aqui para o site da B3, onde a gente pode fazer a consulta. Eu vou começar declarando aqui o BRCR, que é um fundo de laje corporativo que eu possuo. E aqui já tem um CNPJ dele. Então já temos a primeira informação, agora eu vou inserir lá no programa da Receita. Além disso, a gente pode informar aqui a quantidade de cotas que a gente possuía no ano, o código do fundo. Como eu já sei qual é o código, vou bater aqui o BRCR11 e a corretora que eu fiz a compra, Modal Mais. Além disso, a gente vai precisar informar também qual é a posição total que a gente tem em 2019 e a posição em 2020. Então, caso você esteja iniciando o investimento em 2020, você não tinha nada em 2019, você não possui nenhuma cota, você vai deixar zerado. E agora a gente precisa descobrir qual é a nossa posição em 2020. E aí a gente vai até o site do SEI, que é o Canal Eletrônico Investidor, que é um serviço da própria B3, que todo mundo que investe na Bolsa de Valores tem um cadastro lá. Então vamos lá no site do SEI. Essa aqui é a página inicial. Então aqui você vai encontrar as posições de custódia, seus proventos, aluguel de ação, vai estar tudo aqui. Então a gente vai em extratos informativos, negociação de ativos. E eu vou buscar então a corretora que eu utilizei e o período, como eu estou falando do ano calendário de 2020, eu vou pegar 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então vou fazer uma consulta aqui. E aí o site já me mostra aqui todas as compras e vendas que eu fiz ao longo do ano. Então vocês vão ver aqui que a lista é bem extensa. E ao final aqui ele me dá um resumo das minhas posições de cada ativo, tá? Então, mirando aqui no BRCR, durante o ano de 2020 eu comprei 138 cotas e vendi 45. Então fechei o ano com 93 cotas ao preço médio de compra de R$ 114,18. Então é isso que eu vou informar na declaração. Qual o valor que eu vou colocar aqui? Vamos fazer a multiplicação agora. 93 cotas vezes o preço médio de compra. E esse aqui foi o meu valor, minha posição ao final de 2020. Então é isso que eu vou informar. Beleza? Deixa eu ajustar aqui, que eu tenho 93 cotas. Então é isso que eu vou informar a Receita. Então aqui eu inseri a declaração, a minha ficha de bens e direitos sobre as cotas do BRCR. E agora eu vou preencher sobre a HGLG. Vou fazer a mesma coisa, criar um novo, fazer as mesmas contas. Então aqui, posição zerada em 2019 que eu não tinha nada, e 2020 quanto que eu tenho. Agora, caso você já possuísse cotas de outros anos, como é o meu caso, tá? Provavelmente você vai importar a sua declaração do ano anterior e ele já vai trazer esse campo preenchido. E aí você só precisa somar o valor ao ano seguinte. Mas vamos mostrar aqui de novo, fazendo a conta, para a gente ver como é que fica. Então, essa mesma consulta que eu fiz no site do SEI para 2020, eu fiz no ano 2019 e salvei um PDF que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que acontece? O BRCR, tá aqui, ó, BRCR, em 2019 eu comprei 55 cotas, não vendi nenhuma, tá? E comprei o preço médio de R$ 103,81. Então é exatamente isso que eu vou colocar lá. Tá? Qual é a minha situação em 2019? Foram 55 cotas ao preço médio de R$ 103,81. Então é isso aqui que eu possuía em 2019.
No entanto, agora, isso aqui foi tudo que eu comprei em 2020, eu preciso somar o que eu já possuo em 2019 nesse montante aqui. Então vamos fazer essa conta. Então vamos pegar esse valor e vamos somar os 10.618,74 que eu comprei nesse ano. Então, somando os 2 anos, eu terminei o ano de 2020 com esse montante aqui. Ó. Então essa é a minha posição real. E agora eu fechei o ano com 148 cotas. Então esse é o meu cenário. Então lembrando, se você começou agora, você só vai ter posição em 2020, isso aqui vai estar zerado. Se você começou antes, é só fazer o cálculo do que você comprou em 2020 e somar com o que você já possuía no ano anterior. Então agora que a gente já preencheu, já declarou todas as cotas que a gente possui, né? Você vai precisar colocar todos aqui, como eu falei, a gente agora precisa informar todos os rendimentos que a gente recebeu. Bom, como você sabe, os rendimentos de fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. Então, nesse caso, a gente precisa informar esses rendimentos na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. E aí, como é que a gente vai fazer? Da mesma forma, cada fundo imobiliário que te pagou um rendimento, você vai precisar inserir uma linha aqui informando. Então vamos lá, vou criar um novo aqui. No caso de rendimentos de fundo imobiliário, nós utilizamos o código 26, tá? Que não tem uma linha específica para ele. E o que a gente vai precisar de informação? O CNPJ da fonte pagadora. Nesse caso, não é o CNPJ do fundo imobiliário, é o CNPJ do administrador do fundo imobiliário, porque é ele quem faz o pagamento. Quando a Receita Federal for fazer o rastreio do dinheiro que entrou na sua conta, quem te pagou foi o administrador e não o fundo. Então você precisa colocar o CNPJ do administrador. Eu vou mostrar para vocês. Inclusive a gente tem uma lista no nosso site que eu vou mostrar para vocês. Precisa informar aqui, a gente pode colocar, vou botar aqui, ó, rendimentos de fundos imobiliários. Você só precisa informar do que se trata esse rendimento e o valor recebido. Então vocês podem conseguir esse, vocês são na verdade o administrador do fundo, ele é obrigado a fornecer a todos os cotistas o informe de rendimentos mostrando todos os rendimentos pagos no ano, e lá vai constar também o CNPJ. Mas caso você não encontre, tá, você tem uma outra forma de conseguir. Você pode, no primeiro momento, né, buscar o CNPJ através aqui do nosso site. A gente colocou aqui para facilitar o serviço, ó, como eu falei, na aba aqui de declaração. O CNPJ da fonte pagadora a gente colocou aqui. Ó. A gente fez essa lista, então vamos lá. Como eu estou buscando aqui o BRCR, vamos correr aqui, BRCR. O CNPJ do fundo é esse. O administrador é o BTG Pactual e o CNPJ do administrador é esse. Então vamos lá, vou copiar isso aqui. Então beleza, vou colocar também o nome da fonte pagadora. Beleza, agora eu preciso buscar o valor. E onde eu vou conseguir? Caso você não tenha acesso ao informe de rendimentos, que eles são obrigados a te fornecer, você pode vir aqui também no site do SEI, da mesma forma, e clicar aqui em extratos informativos e buscar extrato. Aqui é um pouco mais trabalhoso, mas dá para conseguir essa informação. Vou buscar aqui também, as compras foram feitas todas na minha corretora, e você consegue buscar mês a mês. Então aqui eu poderia pegar aqui o mês de janeiro, e baixar tanto Excel quanto um PDF, e ir somando, BRCR em janeiro pagou tanto, fevereiro tanto, e pegar esse valor total e colocar aqui. Beleza? Então vamos supor que ele me pagou R$700 ao longo do ano. Então é o valor que eu vou lançar. O BTG Pactual referente ao BRCR me pagou esse valor. E eu vou inserir uma nova ficha para os outros fundos que foram me pagando. Então assim a gente facilmente preenche aqui o rendimentos isentos. E agora a gente vai para a parte um pouquinho mais detalhada, que é informar o ganho de capital. Então aqui a gente vai precisar um pouquinho mais de atenção. O ganho de capital a gente precisa informar nessa ficha aqui, ó. Renda variável, operações com fundo de investimento imobiliário. Então ela é um pouco grande, mas também é fácil de preencher, tá? Só o que a gente precisa ter mais cuidado aqui é sobre o controle do que a gente teve de lucro e o que a gente pagou de imposto de renda. Então aqui que é a parte de maior detalhe. Então vamos lá, a gente vai informar mês a mês o resultado líquido, tá? O lucro que a gente teve no mês, o resultado negativo caso, né, tenha, e o imposto devido. Então vamos supor que no mês de janeiro eu tive um lucro de R$1.000. Nesse caso, a alíquota aqui já é fixa, né, que é 20%, então eu tenho um imposto devido de R$200. E aqui eu preciso informar qual foi o valor pago. Então eu vou dizer que eu paguei um DARF de R$200. Tranquilo, então eu estou quitte com a receita. No entanto, tem esse campo aqui, vamos supor que eu tive um prejuízo.
Então eu tive menos R$1.000. Então esse valor do prejuízo, ele vai ser, eu não tenho nenhum DARF a pagar, né? Vou zerar aqui. Eu não tenho nenhum imposto devido. E esse valor de prejuízo, ele é lançado para o mês de fevereiro como um resultado a compensar. Então eu tenho R$1.000 a compensar. Portanto, se em fevereiro eu tiver, vamos supor que eu tive um lucro de R$300. Então ele vai compensar desses R$1.000 aqui e vai continuar jogando esse prejuízo aqui dos 700 que é restante para frente. Então eu continuo sem precisar pagar nada. Então vamos supor que em março eu tenha R$800 de lucro. Então eu quitei aqui os 700 que eu devia e preciso pagar o lucro sobre os R$10. Nesse caso, sobre os R$100, né? Nesse caso eu vou precisar recolher a alíquota de R$20 e vamos supor que eu paguei o imposto aqui. Então o que a Receita vai fazer é verificar o imposto devido e o imposto pago. Se tiver alguma inconsistência, ao final ela vai dizer que você precisa emitir um DARF para pagar essa diferença. Um detalhe só que precisa se atentar é o seguinte: o cálculo aqui, o programa, ele faz o cálculo automático a partir do prejuízo jogando para os meses seguintes. No entanto, se você tem algum prejuízo a compensar de anos anteriores, ele não traz esse valor automaticamente. Então vamos supor que em dezembro de 2019 você teve um prejuízo de menos R$300. Você teve um prejuízo a compensar de R$300. Então ele vai trazer. Então, nesse caso, no mês de janeiro você precisa informar manualmente. A partir daqui, para os meses seguintes, o próprio programa faz o cálculo, tá? Então vamos supor aí que eu tive... Vamos supor, eu estou com R$300 a compensar, mas tive mais R$1.000 de prejuízo. Então ele vai somar esses dois valores e agora eu tenho 1.300 a compensar. Beleza? Então mole assim, pessoal, molezinho. Então vamos preencher aqui na... Vamos lá, janeiro eu tive R$1.000 de lucro. Precisei pagar a alíquota de R$200, paguei R$200. Aí lá em abril eu tive mais R$500 de lucro. Alíquota devida, R$100. Alíquota paga, R$100. Então basicamente vocês vão fazer preencher o que foi feito ao longo do ano. Então é isso aí, galera. É fácil, tá? É trabalhoso, porque vocês vão ter que preencher cada informação no detalhe, preencher cada fundo lá na ficha de bens e direitos, cada rendimento recebido. E aqui preencher com muita cautela, né, o que foi devido, qual é o lucro apurado, qual é o prejuízo apurado, qual é o imposto pago. Mas vocês podem ver que é muito fácil, só é trabalhoso, ainda mais se você está investindo no buy and hold, que você tem uma carteira bem diversificada. Às vezes você vai ter que inserir lá 10, 15 ativos. Mas a vantagem é que quando você for fazer isso no ano que vem, você importa a declaração e os ativos já vão estar todos lá preenchidos, só precisando atualizar os valores. Então, galera, espero ter ajudado vocês. E a gente, no próxima semana, deve lançar um vídeo sobre como declarar ações e ETF. Então, galera, já deixa aquele like, aproveita aí, dá aquela moral pra gente se você gostou do conteúdo. Então, fica até a próxima aí. Valeu, galera. Um abraço a todos.